Ok, pessoal, estamos de volta agora para responder, né, e corrigir as atividades de sala de aula. Espero que vocês tenham conseguido realizar e agora vamos ver quais seriam as respostas corretas, ok? Vamos lá, questão número 1. Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, marque a alternativa incorreta, tá? Então aqui seria a alternativa incorreta. Vamos lá. Bom, o diabetes é uma doença causada pela ausência ou deficiência da ação da insulina responsável pelo transporte da glicose. Ok, a gente viu que o diabetes é justamente isso, né? A ausência ou deficiência da ação da insulina. Então, a questão A está correta. A obesidade, ela pode ser conceituada como um acúmulo anormal ou excessivo de gorduras no organismo, que pode levar a um comprometimento da saúde. Justamente. Então, a obesidade a gente viu na aula que é o que? O acúmulo anormal excessivo de gordura no corpo, tá? A letra C. Dislipidemia. É a presença de proteína no sangue? Não, né? A gente viu que dislipidemia está ligado o quê? A gordura no sangue, não proteína, certo? Então, essa é a resposta incorreta, a C. Vamos ver o que diz a letra D. Doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o sistema circulatório, isso mesmo, né? Os vasos sanguíneos e o coração, tá? Sistema circulatório. Bom, osteoporose é uma doença que atinge os ossos e se caracteriza pela diminuição da massa óssea. Ok, também tá certo, a gente viu na aula que a osteoporose é a doença dos ossos, certo? Então, a única incorreta que a gente tem é a letra C, tá? Justamente porque dislipidemia não é a presença de proteína, e sim de gordura no sangue, tá? Então, espero que todos tenham acertado. Letra incorreta é a letra C. Questão número 2. Considerando que atualmente a obesidade se tornou um problema de saúde pública, assinale a alternativa correta, ok? Então, agora é a correta e não a incorreta. Letra A. A obesidade acomete apenas pessoas na fase adulta. Por isso, crianças e idosos não precisam se preocupar com a alimentação. Errado, né? A gente viu que a obesidade ela pode atingir o quê? Tanto crianças, adultos ou idosos. Então, a questão A está incorreta. Ela não atinge apenas um tipo de fase da vida das pessoas. E sim, em qualquer fase ela pode ocorrer, tá? Letra A, questão incorreta. Letra B. O índice de massa corporal, o IMC, mede a quantidade de gordura e como ela está distribuída no corpo. Assim, não é necessário utilizar outra técnica para realizar a avaliação nutricional. Errado, né? A gente viu que o IMC, ele não mede a gordura, né? E nem como ela está distribuída. O que ele verifica? Se o peso está adequado para a altura, tá? Vimos também que ele não deve ser utilizado apenas como um parâmetro para definir se a pessoa está obesa ou não, tá? Tem que ser, pode ser avaliado pelo IMC juntamente com outros parâmetros, né? A gente viu a questão da aferição das pregas ou a relação circunferência-cintura, cintura-quadril, né? Então, tá errado. A letra C. A obesidade, ela acontece quando a ingestão de alimentos é igual ao gasto energético. Errado, certo? Quando é que ocorre a obesidade? Quando a ingestão calórica ela é inferior ao gasto energético, né? Eu consumo mais gordura, mais alimentos gordurosos e gasto pouca energia, tá? Então, por isso que é errado. Ela não é igual, ela é inferior, né? O gasto é maior, a ingestão de gordura é maior do que o gasto energético, tá? Bom, e a questão D. A obesidade pode causar vários danos à saúde, como dificuldade de caminhar, respirar, problemas de pele, problemas psicológicos e favorece o aparecimento de doenças como diabetes e cardiovasculares. Ok, né? Essa é a questão correta. A questão D. A gente viu que diabetes tem como consequência tudo isso, né? Problemas de pele, outras doenças que podem ser desenvolvidas, como diabetes, tá? Então, a letra D é a questão correta. E vamos ver o que fala na questão E. A mudança nos hábitos de vida que devem ocorrer são apenas relacionadas à alimentação, pois é ela que define o peso corpóreo.
a gente viu que não é apenas na alimentação que a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, e sim também na prática de atividade física, tá? Que não adianta eu mudar só os hábitos alimentares em relação à alimentação. Se eu não começar a desenvolver também atividade física, eu posso também ter desenvolver uma questão de obesidade, tá? Então, por isso que ela é errada, tá? Então, questão que está correta é a questão D, tá? Resposta correta, questão D. E aqui, a questão 3. Era pra gente verificar como é que calcula o IMC, tá? Era pra gente praticar isso. Então, calcule e classifique o IMC de Maria Júlia. Segue os dados abaixo. A idade de Maria Júlia, 30 anos. A altura dela, 1,65 e o peso, 85 quilos. Então, o que a gente tinha que fazer? Jogar na fórmula, certo? Pegar o peso de Ana Júlia, que é 85 quilos, dividir pela altura ao quadrado, 1,65, ok? Então, fazendo o cálculo, a altura ao quadrado vai dar 2,72, tá? Dividindo 85 por 2,72, nós temos o IMC de 31,25 kg por metros quadrados. Ou seja, aí vai lá na tabela, né, de o quê? De adultos, porque a idade dela é 30 anos. Então, a gente vai lá na classificação de adultos e verifica o que o IMC 31 significa. Significa o quê? Que Maria está com obesidade grau 1, tá? Então, lá na tabela de IMC, vocês vão ver que tem várias classificações de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Então, achou o IMC, é só ir na tabela e classificar. Então, assim você vai poder verificar qual o tipo de obesidade ou se ela está com peso adequado, ok? Então, essa era a atividade que a gente tinha em relação à aula. Espero que você tenha conseguido desenvolver, né? Não tenha nenhuma dúvida. Se tiver tido dúvida, mande para o nosso chat que a gente vai fazer a nossa interação aqui, tá? E aí, professora Sabrina, a gente tem alguma interação aí? Temos sim. Temos a aluna Edileuza, do Polo de Porto Velho. Ela fez um questionamento. Ela nos perguntou qual a diferença entre o leite integral e o desnatado e se o percentual de cálcio é igual nos dois. Ok, Edileuza, sim, a questão do cálcio, ela é igual, a quantidade de cálcio que tem no leite integral é o mesmo que tem no leite desnatado. Mas por que a gente aconselha que na fase adulta a gente tem que consumir o leite desnatado? É pelo teor de gordura que existe no leite integral, tá? Quando a gente está na fase infantil, né, na fase de formação do nosso corpo, a gente precisa sim do leite integral, né, maior percentual de gordura. Mas depois que o nosso corpo está formado, a gente não tem mais necessidade desse percentual elevado de gordura. Por isso que na fase adulta a gente indica o leite desnatado, tá? Não é pela questão do cálcio não, e sim pela quantidade de gordura que a gente tem que evitar consumir gordura, tá bom? Mas a quantidade de cálcio é igual nos dois, tá? Ok? Mais alguma, professora? Temos também mais uma contribuição da aluna Ivane de Nova Brasilândia. Ela disse o seguinte: eu não uso alimentos industrializados na merenda da escola, não uso extrato de tomate, troco pelo coloral e procuro ao máximo fazer uma merenda saudável, porque assim como quero bem-estar para a minha família, quero também para os alunos. Então peço para não comprar esses alimentos na merenda, né? Não consumir esses alimentos porque não faz bem. E onde ela trabalha, os alunos também gostam muito de consumir frutas, legumes e verduras, o que é bom, né, e torna a alimentação mais saudável. Isso mesmo, você está certíssimo. Então, você se torna um exemplo, né, para nossas colegas. Nós temos que, o que a gente não quer para a gente não quer para os outros, certo? Então, você está certíssimo em não consumir extrato de tomates, né, que são molhos prontos, eles são ricos em sódio. Então, se você evita de colocar na comida, com certeza a alimentação das crianças, né, dos jovens, ela está, com certeza, sendo fornecida da melhor forma possível. Então, esse é um dos papéis, né, de você como educador alimentar, é incentivar o quê? A alimentação saudável, certo? Você já está começando a incentivar essa alimentação saudável, não fornecendo uma alimentação inadequada, e sim uma alimentação adequada. Tá? Muito obrigada pela contribuição, continue fazendo isso, essa ação ela é muito importante para que a gente possa fornecer um tipo de alimentação adequada para nossas crianças, tá? Ok, parabéns! Seguindo o mesmo pensamento, a tutora
Laucione de Buritis disse que as escolas de Buritis adquirem maior quantidade de alimentos da agricultura familiar e então a merenda escolar praticamente não utiliza alimentos industrializados. Os cardápios são elaborados e depois são avaliados pela nutricionista do município. Olha aí, Buritis também contribuindo para a alimentação saudável, né, de nossas crianças, dos nossos jovens nas escolas. Isso mesmo, a alimentação do agricultor, né, da agricultura familiar, elas são os alimentos de grande valia. Era bom se todas as escolas realmente comprassem, né, do produtor rural, que são alimentos mais saudáveis, com poucos agrotóxicos, então podem começar todo mundo da escola pode começar a realmente pedir para que a compra seja do produtor rural. Com certeza será um alimento muito saudável, tá? E em relação à questão de produtos não industrializados, se você não utiliza na hora de preparar a merenda para as crianças, né? Você está certíssimo. Quanto menos produtos industrializados, a gente viu que a gente pode o quê? Prevenir várias doenças. Então, essas doenças que a gente comentou na aula de hoje, ela não acomete apenas adultos e idosos. Ela podem acometer também quem? As crianças. Então, desde a fase, né, da infância, a gente tem que incentivar o quê? A alimentação saudável. Então, você, como, né, no papel de educador alimentar, são essas as iniciativas que vocês devem começar a tomar. Dar o primeiro passo de incentivar o quê? Como é que a gente pode fazer esse incentivo da alimentação saudável no nosso ambiente de trabalho? É desse jeito, primeiro na preparação dos alimentos, né? Procurar utilizar no preparo da alimentação alimentos menos saudáveis, né? Diminuir o consumo de quê? De óleo, diminuir o consumo de sal, de açúcares. Na hora de preparar o suco lá, você não precisa colocar uma quantidade de açúcar exagerado. É apenas para dar um gostinho ao suco, né? Tornar ele mais saboroso. Não precisa deixar ele com grande quantidade, tornar um mel, que às vezes as crianças acabam nem querendo tomar porque é muito doce, tá? Então, com o dia a dia você consegue começar a mudar esses hábitos alimentares com as crianças, né, professora? Isso mesmo. E temos também mais um relato da aluna Marisa, de Espigão do Oeste. Ela disse que na escola já tem o acompanhamento do nutricionista, porém a dificuldade encontrada é fazer as crianças comerem esses alimentos saudáveis, pois em casa não tem esse hábito. Mas assim, na escola é que a gente pode começar a incentivar. Como? Um dia a gente pode descontrair, fazer um prato mais elaborado, né? Se der para fazer um prato com bichinho só para chamar a atenção, pode tirar um dia só para fazer isso. O prato colorido chama a atenção das crianças. E na hora de servir a alimentação, na hora que elas estiverem, né, lanchando, é importante falar o porquê de comer essa salada, o porquê de comer a fruta como sobremesa. Se elas entenderem, né, o principal motivo dessa alimentação saudável, com certeza elas vão levar essa alimentação para casa. Elas vão ensinar os pais a se alimentarem de forma melhor. Que isso é um vício, né? Se a gente se alimenta mal em casa, a gente quer levar esse mau hábito para quem? Para a escola. Agora a gente tem que fazer o contrário, tá? A gente tem que incentivar. É difícil? Não é fácil, mas é com o dia a dia, é com o esforço do dia a dia, é com incentivo que a gente vai começar a mudar os hábitos alimentares das crianças e dos nossos jovens. Não é fácil não, mas a gente tem que persistir, ok? Obrigada aí, pessoal de Espigão. Mais alguma interação, professora? Por enquanto não, professora. Não? E a senhora, o que a senhora tem para contribuir, né? Indicar para as pessoas, nossos alunos, como educador alimentar, o que eles podem estar fazendo para incentivar os hábitos alimentares no dia a dia das crianças? Justamente isso, incentivar os alunos a consumir frutas, legumes e verduras. Na hora que você está servindo a refeição, falar dos benefícios daquela alimentação, quais os nutrientes estão contidos. Se possível, reservar um dia do mês ou da semana para falar aos alunos a importância de uma alimentação adequada, quais são os alimentos que compõem o cardápio, como são produzidos. Tudo isso são diferenciais que acabam chamando a atenção do aluno e com certeza ele vai ficar muito mais
mais interessado em consumir aquela alimentação, sabendo quais são os nutrientes adequados e o porquê que é importante consumir. Vai ajudar no desenvolvimento escolar, mental, cognitivo e, consequentemente, a aprendizagem vai ser muito maior e o desempenho escolar também. Então, você é responsável por isso e comece a praticar na sua escola, na escola que você trabalha, você vai ver que os resultados serão muito positivos. Isso mesmo. Então, assim, tudo que a gente ensina, as dicas que a gente dá aqui nas aulas, né, a gente tem que levar para o dia a dia. Hoje eu aprendi que a gordura deve ser evitada. Então, na hora de preparar a alimentação, eu tenho que lembrar, utilizar o quê? Menos quantidade de óleo. Lembrar que, além do óleo que a gente consome, né, nos alimentos, que vem com os alimentos, o nosso corpo também produz gordura, né, a questão do colesterol. Então, se eu gasto muito óleo para preparar a alimentação, com certeza, no futuro, eu vou estar prejudicando muita gente. Essas crianças, esses jovens, podem se tornar o quê? Adultos e idosos não saudáveis, né? Pessoas que podem desenvolver vários tipos de doenças, como a gente viu, a obesidade, o diabetes, a osteoporose, as doenças cardiovasculares. Então, evite, esse é o passo inicial, preparar a alimentação da forma mais adequada que você pode ter. Então na hora de consumir os temperos, o que eu vou consumir? O que eu vou colocar na alimentação das crianças? Vou preferir colocar o quê? Um produto ali industrializado, né? Um tempero já industrializado ou um tempero natural? Com certeza é melhor você utilizar uma salsinha, uma cebolinha, né? Um cheiro verde, um coentro, tá? Um orégano. Então todas essas ervas, todos esses produtos naturais é melhor você consumir do que consumir um produto industrializado, que podem, mais para frente, tornar o quê? Pessoas podem vir a desenvolver o quê? Obesidade, né? Crianças obesas hoje em dia a gente viu muito. Então, na hora da alimentação, as crianças também é muito difícil concorrer com quem? Com muitas escolas que têm as cantinas, né? Muitas vezes na escola nós temos cantinas que não servem o quê? Produtos mais saudáveis. Então fica aquela briga entre o refeitório e a cozinha e a cantina. Então com certeza as crianças preferem correr para onde? Para a cantina. Mas então a gente tem que ir lá e falar o porquê que é melhor utilizar o refeitório, não ter vergonha de se alimentar no refeitório. Porque lá no refeitório a alimentação com certeza é uma alimentação mais saudável. É uma alimentação que ela passa. O cardápio passa por quê? Pelos nutricionistas que compõem, que elaboram o cardápio para vocês. E agora, né, vocês fazendo o curso, vocês estão sabendo mais o que vocês podem consumir, colocar no preparo da refeição, o que vocês devem evitar de colocar no preparo da refeição. Então, sim, muitas vezes o aluno não sabe disso. Então, cabe a vocês, como educador alimentar, a despertar essa curiosidade desse aluno, ok? Então, em vez dele consumir um produto lá, um salgado frito, é melhor ele consumir a comida de vocês, né? Que com certeza, como a colega falou ali, ela não utiliza temperos industrializados. Então, olha a diferença entre um salgado frito e um arroz com feijão, uma salada que você pode estar, né, servindo lá no seu refeitório. Ok? Então, essas são as mudanças que a gente pode começar a fazer, né, professora Sabrina? Isso, seguindo essa reflexão que você está falando, professora, a aluna Adriane de Espigão do Oeste, ela fez uma contribuição de como que ela pode ajudar, né, a promover essa alimentação saudável. Então, ela disse, fazendo alimentos saborosos, sem a utilização de muitas gorduras de sal, incentivando ao aluno a experimentar saladas e legumes. Só vem reforçar o que a gente vem dizendo durante todo o curso, toda a aula. É isso mesmo, temos que reforçar, estimular o consumo desses alimentos que são muito importantes na fase infantil, na fase do adolescente. Com certeza, as consequências positivas serão muito maiores do que as negativas, né? Isso mesmo, obrigada pela contribuição e é isso mesmo, você deve incentivar. Às vezes é difícil, às vezes a criança ou o jovem, ele nunca comeu um tomate, né? Porque na casa dele não tem. Então quando chega na escola, ele muitas vezes, por ele nunca ter consumido, ele não quer o tomate. Mas vale a pena insistir, vale a pena falar para ela o porquê que ela tem que comer o tomate, pelo menos provar, verificar se ela gosta ou não. Às vezes a gente fala que não gosta do alimento, mas nunca provou, nunca degustou do alimento. E quando a gente come, quando a gente consome o alimento, a gente fala, nossa, realmente é muito gostoso. Então, vale a pena incentivar, né, os alunos aí na hora do intervalo, na hora do recreio, a consumir o alimento, a consumir a salada.
Mas sempre lembrando, tá? A aparência do alimento também é tudo. Então, na hora de servir o prato, a gente tem que ter cuidado na hora de porcionar os alimentos, não misturar todos os alimentos, porque o prato, ele primeiramente, ele visualmente que ele será consumido, né? Primeiro a gente come com os olhos, né? Como a gente fala. E depois realmente que a gente vai degustar o alimento. Então, se eu olho para o meu prato e vejo um prato que não é muito bonito, com certeza não vai despertar a minha curiosidade de consumir esse alimento. Então, tome cuidado também na hora de preparar o prato, de porcionar, né, cada alimento no prato para servir para as crianças. Então, essa é a contribuição da aula de hoje, certo? Espero que todo mundo tenha compreendido, entendido e conseguido desenvolver a atividade. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar perguntando na próxima aula, tá? Então, já podem estar verificando o tema da próxima aula, unidade 3, que a gente vai estar falando, né, desenvolvendo aqui na próxima aula. Eu conto com a participação de todos e quero agradecer a presença de todos durante a unidade 2, ok? Obrigada!